convidar aqui o presbítero Tiago. Como os irmãos já sabem, nós estamos fazendo aqui uma série de mensagens expositivas das Escrituras. Então, o presbítero Tiago vai estar dando continuidade ao texto bíblico, a qual ele parou no último domingo. Então, nesse momento, eu vou estar orando pela vida do Tiago, pedindo mais uma vez que a graça do Pai esteja sobre ele e que a palavra do Senhor, que nos alimenta, que fala diretamente a cada um de nós, esteja falando profundamente ao coração dos irmãos nesta noite. Pai, chegou o momento de sermos alimentados da Tua parte. Rogamos a Ti, Senhor, que essa palavra, que é a verdade, fale profundamente ao coração das Tuas ovelhas. Tudo aquilo, Senhor, que cada uma delas precisam e necessitam ouvir da Tua parte, porque Tu nos conheces, Pai, e sabes aquilo que precisamos. E aquilo que precisamos, Pai amado, nós vamos encontrar na Tua palavra, somente nas Escrituras. Então, Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, fale profundamente através da vida do Teu Filho. Que Tiago seja somente um canal e um instrumento a falar profundamente a cada um de nós. O abençoe, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, com o poder da Tua palavra. Nós oramos e nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho, Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Olá, irmãos, graça e paz. Amém? É motivo de alegria mais uma vez. Não, tá bom. É motivo de alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos. Nós havíamos parado na semana passada no versículo de número 7. Como o pastor Eric disse, nós estamos fazendo uma série de exposições na carta aos Filipenses. Esse era um método usado pelos reformadores, um método a fim de que pudesse ensinar todo o conselho de Deus às pessoas. Então, pregar os livros de forma sequencial é uma forma de ensinar as pessoas sobre o Evangelho e sobre todo o conselho de Deus. A pregação expositiva, ela impede do pregador falar aquilo que ele quer, mas impulsiona ele a dizer aquilo que de fato o texto bíblico está dizendo. Eu convido os irmãos a abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8 e versículo de número 9. Na semana passada nós havíamos falado sobre algumas coisas impredizíveis que um cristão deve ter em sua vida. E nesses versículos Paulo também dá continuidade ao dever cristão, aquilo que o cristão deve fazer, e Paulo também vai usar aqui alguns imperativos para poder falar essas verdades. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Com essas palavras, Paulo chega à última exortação à igreja de Filipe. A gente viu na série dessas exposições diversas exortações do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Filipe. E aqui esses dois versículos aqui são as últimas exortações, e Paulo depois prossegue para o fim da carta, fazendo apenas agradecimento. E Paulo aqui instrui aqueles irmãos sobre a necessidade dos seus pensamentos serem dirigidos pelo Evangelho. A gente percebe aí no final do versículo de número 8, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e no final do versículo 9 também, isto praticai, são versículos que estão completamente ligados, e Paulo está querendo aqui apresentar a eles pensamentos e prática. E sobre essa mensagem eu quero pregar sobre o tema pensamentos que provocam atitudes. É bem verdade que os nossos pensamentos, eles vão provocar em nós atitudes, seja ela boas ou atitude mais. Nós somos guiados pelos nossos pensamentos. Quando as nossas atitudes, na realidade, é uma forma de a gente praticar algumas coisas que a gente não consegue controlar nos nossos pensamentos. Tendo em vista que a gente não consegue controlar alguns pensamentos ruins, as nossas atitudes serão
atitudes também ruins. E as Escrituras estão cheias de exemplos que possam nos mostrar a respeito de pensamentos e atitudes, né? A gente vai lá em Provérbios de Salomão, no capítulo 4, versículo 23, Salomão diz que é a necessidade de guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E coração, para os judeus, não tem a ver com o centro das emoções como nós entendemos no Ocidente, na nossa realidade. Para os judeus, coração está relacionado ao ser, à sua alma, à sua psique, tudo aquilo que o ser humano é por dentro. E Jesus também vai dizer em Mateus 15, versículo de número 9, que é do coração que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então a gente tem aqui Salomão dizendo que é do coração que procede a fonte da vida, e por isso a necessidade da gente guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos. E Jesus também nos alertando que é do coração que procede os maus desígnios, né? Do coração que procede adultério, furto. O que Jesus está querendo dizer é que antes de qualquer pessoa praticar alguma coisa que é ruim, que é mal, isso é maquinado na sua mente, na sua alma, no seu coração. E depois essas atitudes são completamente tomadas. A gente vê algumas pessoas, por exemplo, às vezes para justificar os seus pecados, elas dizem, não, só Deus pode me julgar, como se isso fosse algo bom, né? Deus julgar as pessoas. Né? Só Deus pode me julgar, quando não elas vão dizer, não, Deus conhece o meu coração. Elas usam esse argumento para justificar os seus erros, os seus pecados, com a tentativa de dizer, não, Deus conhece o meu coração. E isto é uma verdade. E de fato Deus conhece o coração. Só que Jesus está dizendo que é do coração que procede os maus desígnios, os homicídios. Ninguém pode esconder nada de Cristo. Ninguém pode esconder nada de Deus, porque Deus conhece o coração de cada um. E a gente vai ver que Deus chama as pessoas a se arrependerem de sua forma de viver e sua forma de pensar. Olha que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55, verso de número 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Isaías está dizendo que Deus chama as pessoas a um arrependimento não somente da sua vivência, mas também dos seus pensamentos. E há duas coisas importantíssimas que nós precisamos saber sobre os nossos pensamentos. A primeira coisa importante que precisamos saber é que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Davi no Salmo 139, versículo de número 23, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, essa é a primeira verdade que precisamos entender. Deus é aquele que conhece todos os nossos pensamentos. Não há nada na nossa mente que Deus não conheça. Nada, exatamente nada. Todos os nossos pensamentos, Deus de forma soberana conhece a cada um deles. A todo momento, onde quer que nós estejamos, o que é que nós estejamos fazendo, Deus conhece os nossos pensamentos e conhece as intenções do nosso coração. A segunda coisa importante que precisamos saber é que teremos de prestar conta a Deus sobre os nossos pensamentos. De acordo com o autor do livro de Hebreus, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. A segunda coisa importante que precisamos saber é que Deus irá nos julgar segundo os nossos pensamentos. Se Deus conhece todos os nossos pensamentos, a segunda coisa é que Deus irá julgar segundo os nossos pensamentos. E isso te preocupa ou te traz algum tipo de alívio? Saber que Deus conhece todos os teus pensamentos, e pior ainda, saber que Deus irá julgar segundo todos os teus pensamentos. Isso te preocupa, isso me preocupa, isso nos traz alívio. E Paulo então aqui vai nos apresentar uma lista de pensamentos dentro desse dever cristão, esses pensamentos que vão guiar o viver cristão. Em primeiro lugar, tudo que é verdadeiro, e a palavra grega aqui para verdadeiro é aletheia, e pode significar verdade em posição àquilo que é irreal, insubstancial, ou verdade em posição à falsidade. Paulo está dizendo, olha, pensar em tudo que é verdadeiro, e esse tudo que é verdadeiro tem uma ligação com o que nós havíamos dito na semana passada sobre não andeis ansiosos. A ansiedade, ela provoca na mente do ser humano falsas verdades.
Ela provoca na mente do ser humano algumas coisas, ela na realidade acaba supervalorizando os problemas, e isso não é uma verdade. O problema não é nem tão grande assim, só que a ansiedade provoca no nosso coração uma valorização dos problemas. E Paulo está dizendo aqui, olha, pensai primeiro em tudo que é verdadeiro. Nós, como cristãos, precisamos pensar naquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A não ser aquilo que está na Bíblia. A gente vive num mundo de mentira. A gente vive num mundo onde, numa pós-verdade, diríamos assim, usando aqui um termo político, né? Um mundo onde não existe mais verdade, onde as pessoas usam o erro para poder justificar uma falsa verdade. A gente vive num mundo de completa mentira, de completo engano. E se existe uma verdade, essa verdade se encontra na Bíblia. E por isso a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso a necessidade de a gente saber o que é verdadeiro. Como eu vou saber? Qual é aquilo que mede? O que vai medir o que é verdade e o que é mentira? Né? As pessoas vão dizer, não existe verdade. Esse mundo pós-moderno que a gente vive, eles dizem, olha, não existe verdade, principalmente nas universidades, né? Tudo é relativo, não é mais verdade. Né? Isso pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim, porque a verdade é algo relativo. E infelizmente muitas igrejas também estão relativizando a verdade de Deus. Elas querem relativizar a verdade, o mundo está relativizando a verdade. Não há uma verdade absoluta, só que a Bíblia apresenta a nós uma verdade completa, absoluta. E a verdade não é um substantivo, a verdade é uma pessoa para nós. A verdade é o próprio Cristo encarnado que reivindicou isso para ele, dizendo, olha, eu sou a verdade. O que Jesus estava dizendo, olha, eu não sou mais uma verdade. Jesus disse, olha, eu sou a verdade. Fora de Cristo, tudo fora de Cristo é mentira. E o mundo que vive fora de Cristo vive uma imensa mentira. Então, como nós podemos pensar naquilo que é verdadeiro? A não ser pensar na palavra de Deus. A não ser pensar em Cristo Jesus. Os nossos pensamentos precisam estar guiados por essa verdade. E de que maneira eu posso ser guiado por isso? Estudando a Bíblia, irmãos. Atentando para os conselhos de Deus. Analisando que o que está sendo ensinado do púlpito se verdadeiramente condiz com as Escrituras Sagradas. Nós pela manhã aqui estudamos sobre a Reforma Protestante. Um dos temas da Reforma Protestante é o sola scriptura, somente a Escritura. A Bíblia deve ser a autoridade máxima da regra de fé e prática do cristão. Nós devemos olhar para a Bíblia, nós devemos pensar e viver a Bíblia. Nós devemos nos alimentar da Bíblia, da palavra de Deus, em detrimento daquilo que de fato é mentira. E como têm sido os teus pensamentos? Como você tem pensado? Diante das adversidades da sua vida, diante dos problemas da sua vida, o que você tem pensado como verdade? A tua mente está vagando diante de mentiras, dizendo que você não vai conseguir determinadas coisas, dizendo que o seu casamento vai acabar, dizendo que os seus filhos vão se perder, dizendo que você vai ser um fracassado, ou a sua mente está sendo guiada por essa verdade de um Deus que cuida de nós? Porque diante da verdade de Deus, um Deus que é Pai, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que irá nos guardar, não pode prevalecer mentira. Isso também tem a ver com os nossos pensamentos malignos de tentar enganar as pessoas. Com nossos pensamentos malignos e as nossas atitudes de falsidade para com o nosso próximo. Eu preciso pensar sobre verdade, pensar que eu não devo ser falso, mas eu preciso ser verdadeiro com as pessoas. Eu preciso primeiramente ser verdadeiro comigo mesmo, reconhecer a minha miséria humana e, sobretudo, ser verdadeiro também com as pessoas. Em segundo lugar, tudo que é respeitável, a palavra grega aqui para respeitável, honesto, traz a ideia de alguém que vive neste mundo com uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário e tudo que ele faz deve ser um culto a Deus. A segunda coisa que Paulo nos propõe aqui é que nós devemos pensar naquilo que é respeitável, naquilo que é honesto. Isso tem muito a ver com a forma que nós vivemos no mundo. Que tudo que a gente possa fazer como um culto a Deus. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos honestos. E tudo que eu devo fazer para qualquer pessoa, isso deve ser um culto a Deus. Já disse isso aqui na aula da escola dominical, eu quero repetir. Uma certa vez um sapateiro perguntou para Lutero como ele fazia para glorificar a Deus com a sua profissão. Ele queria glorificar a Deus. E Lutero disse para ele, olha, faça bons sapatos e vendam por um preço justo. A forma de glorificar, o Lutero estava dizendo, olha, seja honesto. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos honestos. Não devemos pensar em querer enganar as pessoas para poder se beneficiar. E a nossa mente maquina isso. A nossa mente é perversa, o nosso coração
é perverso, a gente maquina isso. A gente que vai levar carro para consertar em oficina, e principalmente nesses auto center, para mexer em suspensão, a gente vai com o pé atrás e um pé na frente, porque a gente não mexe com isso. A gente chega lá, o cara condena um montão de coisa. E como cristão, a gente não pode seguir essa cultura. Mas você pode pensar, mas eu tenho que pagar minhas contas. Mas você deve ser honesto. Você deve tratar com honestidade, não deve deixar que os seus pensamentos, pelo fato de você estar precisando pagar uma conta, ou até mesmo por conta da ganância do seu coração, de querer ter muito mais daquilo que você precisa para viver, você simplesmente, não, eu vou fazer aqui algo errado, eu não quero ser honesto. E Paulo está dizendo, olha, como cristão, nós devemos ter a mente guiadas pelo Evangelho, nós devemos pensar em tudo aquilo que é respeitável, em tudo aquilo que é honesto, e tudo que nós devemos fazer deva ser um culto prestado a Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer tudo aquilo que é justo. Paulo está dizendo que nós devemos pensar e ter pensamentos também justos. A pergunta que eu faço: você é justo? Você se considera uma pessoa justa para com o seu próximo? Uma pessoa que trata o seu próximo com justiça e não com injustiça? Os seus pensamentos, você maquina isto? Você maquina ser justo? Você pensa? Isso é uma forma de meditação. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, sobre todas essas coisas, é que como cristãos nós devemos meditar. E a gente também tem falado isso na escola dominical, sobre essa necessidade de meditação, da gente parar para meditar, a gente não deixar nossa mente vagar. Quando a gente deixa de meditar nas grandezas de Deus, na palavra, naquilo que é bom, que é agradável, a nossa mente começa a vagar, e a gente começa a maquinar coisas ruins no nosso coração. Quem aqui nunca já se achou dessa forma? Achou pensando coisas ruins, coisas maquinando maldade no coração, coisas que não pertencem a Deus, coisas que não agradam a Deus. Isso é porque nós não estamos meditando. Nós precisamos meditar mais nisso, precisamos meditar em ser justos também. Em quarto lugar, tudo que é puro, e a palavra aqui é agnos no grego, e descreve o que é moralmente puro. É o oposto e também é o oposto de pensamentos relacionados à sexualidade. Paulo está dizendo que nós devemos pensar tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é oposto a relações sexuais ilícitas, a sexualidade do nosso coração, tudo aquilo que é oposto à pornografia, à prostituição. Nós devemos pensar aquilo que é puro. E às vezes as redes sociais, a gente vê cada coisa nas redes sociais, e se as redes sociais te faz você ter pensamentos pornográficos, abandone as redes sociais. Se faz você ter pensamentos impuros, que vai levar para o seu coração, abandone isso. Pense naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro. Pense que você deve ser cristão, que um cristão não deve pensar esses tipos de coisa. Os olhos, a Bíblia vai dizer que os nossos olhos é a lamparina do nosso corpo. Se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo é mau. Às vezes algumas coisas acabam entrando na nossa mente, no nosso pensamento, pelos nossos olhos. Então evite de olhar determinadas coisas. Evite de olhar novelas, irmãos. Evite de olhar reality shows. Se você não consegue olhar de uma forma positiva, não olhe, irmãos, não assista. Fuja do mal, fuja da aparência do mal, fuja da tentação, irmãos. Não brinquem com o pecado. O pecado é como um leão faminto dentro de uma jaula. Se você entrar lá, ele vai te pegar. É essa nossa mania de a gente achar que a gente é forte o suficiente. A gente achar que a gente pode entrar em determinados locais, que a gente pode ver determinadas coisas, e que essas coisas a gente não vai pecar. Irmãos, sejam sinceros primeiramente com vocês. Cada um conhece as suas fraquezas. Cada um conhece as suas limitações. E às vezes é necessário a gente parar de assistir determinadas coisas. Não que essas coisas sejam necessariamente pecados, mas se tornam pecado para nós. Cada um sabe das suas necessidades, das suas fraquezas. Se determinados lugares, se determinadas coisas que você assiste têm te feito pecar, tem te feito maquinar pensamentos impuros, não assista mais, irmãos. Viva uma vida de santidade com Deus. Deixe que o Evangelho guie os seus pensamentos. Isso vai arruinar a sua vida. Esses pensamentos vão fazer com que você tome atitudes erradas. Esses pensamentos, tendo em vista que você não vai conseguir controlá-lo, porque você está alimentando isso. E quanto mais você alimenta esses pensamentos, chega uma hora que você não consegue controlá-los. E esses pensamentos ele vai refletir no seu corpo, vai refletir nas suas atitudes. Então mate esses pensamentos antes que ele mate vocês. Em quinto lugar, tudo que é amável, Paulo está dizendo que nós devemos pensar também
naquilo que é amável, naquilo que é agradável. Nós devemos pensar em como devemos agradar os nossos irmãos. Nós devemos pensar, nós maridos, como nós devemos agradar as nossas esposas. Nós devemos pensar, as esposas devem pensar como devem agradar os seus maridos. Essas atitudes devem ser atitudes da vida do cristão. Às vezes uma simples atitude, né? Você levar de repente um chocolatezinho que a sua esposa gosta, você levar um buquê de flor que a sua esposa gosta. A minha não gosta de buquê de flor. Levei uma vez para ela, ela jogou debaixo da escada. E da outra vez eu entendi que eu tinha que levar comida. E dei uma mala para ela recheada de chocolate. E ela falou, gostei, bacana. Então nem todas as mulheres gostam de flores. Algumas gostam de comida, como no caso da minha. Mas tem atitudes amáveis e pense isso, maquine isso na sua mente. Né? Pense como você pode agradar aquele irmão tão gentil com você. Pense como você pode agradar o teu próximo, como você pode agradar o teu vizinho. Pense como você pode agradar as pessoas que estão ao seu redor. Pense também como você pode agradar os teus inimigos. Não retribua a eles na mesma moeda, mas retribua a ele com amor, com aquilo que é amável. Pense sobre essas verdades. Em sexto lugar, tudo aquilo que é de boa fama. E a palavra grega aqui, eufemo, significa literalmente falar favoravelmente. Isso significa que o cristão não deve pensar e nem falar mal do seu próximo. Paulo está dizendo, olha, que devemos pensar tudo aquilo que é de boa fama. Né? Nós devemos maquinar o que a gente deve falar do nosso próximo. A gente não, eu vou mandar mensagem para fulano ou para fulano, para ele vir aqui em casa, já está tudo maquinado. Vou chamar o fulano e a fulana para lá em casa para poder falar mal de alguém. E Paulo está dizendo, olha, que tudo seja de boa fama, que não haja esse tipo de pensamentos, de você tentar falar mal do seu próximo, mas que você também possa falar, mas falar coisas boas, coisas que possa trazer boa fama. Você olhar as virtudes do seu próximo e não os defeitos dele. Em sétimo lugar, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ao invés de continuar a sua sessão, Paulo resume dizendo que os cristãos possam pensar sobre virtudes que possam louvar a Deus. Paulo aqui conclui dizendo, olha, que vocês possam pensar sobre coisas em que Deus possa ser glorificado. Que os pensamentos de vocês sejam para que Deus seja glorificado. A ordem de Paulo em Corinto é que comamos, que bebamos, que façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. De que maneira a gente pode pensar dessa forma? Qual é a maneira que nós podemos pensar? Como eu posso ter esses pensamentos voltados? Tendo em vista que a nossa mente, por conta da nossa miséria humana, da nossa miserabilidade por conta do pecado de Adão, o nosso coração, a nossa mente maquina aquilo que é mal. A gente não consegue dominar e controlar os nossos pensamentos. Eu já disse, eu quero dizer novamente para vocês, que se Deus pegasse os nossos pensamentos e colocasse numa sala para as pessoas que a gente mais ama, para as pessoas que mais gostam da gente, e colocasse um telão para essas pessoas assistirem os nossos pensamentos, certamente essas pessoas iriam nos odiar. Porque os nossos pensamentos são ruins. E a gente precisa pensar sobre coisas boas. E qual é a maneira? Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo número 10, que é Cristo levando o nosso pensamento em obediência a Ele. Nós devemos ter os nossos pensamentos cativos a Cristo, para que possa obedecer a Cristo. E isso só é possível por meio do Evangelho. Um ímpio não pode pensar essas coisas. Ele pode até pensar, mas ele não pode permanecer, e há uma continuidade. O grego aqui é o presente contínuo, quando Paulo vai dizer que isso deve ocupar o vosso pensamento, na língua grega é um presente contínuo. Isso significa que isso deve ser constante na nossa vida. Isso não deve ser em alguns momentos. Isso não deve ser em momentos em que eu estou orando mais, mas isso deve ser constante, até mesmo naqueles momentos em que nós estamos orando menos. Esses pensamentos devem ser algo que deve permear a nossa vida, que deve pavimentar a nossa caminhada cristã. E um ímpio jamais pode pensar desta forma, ele pode ter pensamentos assim de forma esporádica. Mas aquele que não tem a mente cativa a Cristo, ele não pode pensar de forma contínua. E Paulo então parte agora para as atitudes, tendo em vista que Paulo agora apresenta os pensamentos. O que é que o cristão deve pensar?
Paulo agora vai apresentar as suas atitudes, ele passa dos pensamentos para as atitudes. Olhe comigo o versículo de número 9, que diz assim: o que também aprendeste, recebestes e ouviste e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será conosco. A dinâmica do cristianismo deriva-se da união desses dois imperativos que Paulo usa. Se é isso que ocupe o vosso pensamento e praticai. A dinâmica do cristianismo está diante desses dois imperativos. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós praticamos. Por isso que a importância que há no Evangelho, e os reformadores fizeram muito isso, né? Os reformadores colocaram a Bíblia na mão do povo para fazer as pessoas pensar. Crer também é pensar. Tem um livro de John Stott que o tema é justamente esse: crer também é pensar. A nossa fé, irmãos, é uma fé completamente racional. A minha razão crê, e a minha razão ela crê, e a minha fé ela pensa. Eu não tenho uma fé que não tem razão. Faz todo sentido crer nesse Deus. É racional para mim crer em Deus. Só que aquilo onde a minha razão não pode alcançar, ela deve ficar de joelho diante da minha fé. Mas não significa que a minha fé é uma fé irracional. A minha fé crê e a minha razão ela pensa. Eu estou pensando. E a importância da gente olhar para as Escrituras Sagradas, da gente ter um pensamento, da gente pensar, cara, o que é o Evangelho? A gente botar em prática isso, cara, o Evangelho, por exemplo, a gente está falando de reforma protestante, mês da reforma. Vocês já pararam para pensar o que é isso? O que significa essa palavra protestante? O que é protestante? A fé deve fazer a gente pensar, irmãos. Por que eu fui salvo? Por que Cristo teve que encarnar? Por que Deus teve que se fazer homem para morrer na cruz por mim? A gente deve pensar sobre essas coisas. E não simplesmente vir a um culto e a uma formalidade de uma religiosidade. Ou simplesmente uma fé que não tem nenhum tipo de racionalidade. Daí a gente cai no que nós chamamos dentro da filosofia de fideísmo. É uma fé completamente irracional. Mas Paulo está dizendo não, que nós devemos pensar. E esse pensamento nosso, de uma verdade que é a Bíblia, que é o Evangelho, nos levará a uma prática de acordo com o Evangelho. É quando eu penso como eu devo viver que eu vou praticar aquilo que eu devo viver. Primeiro eu penso qual é a maneira que eu devo viver, e depois eu pratico. Os nossos pensamentos, eles dizem muito do que nós somos. Ninguém aqui pode conhecer o pensamento de ninguém, isso é verdade. Só Deus conhece os nossos pensamentos. Mas as nossas atitudes, elas dizem quem nós somos. A psicologia se baseia justamente nisso. O psicólogo conversa com o camarada e ele vai analisar ali o camarada, ele consegue, pela análise e por algumas técnicas que eles usam, saber o que aquele camarada pensa. Se aquele camarada é um psicopata, mente doentia daquele cara. Por exemplo, a gente teve aqui um tempo atrás um jovem que matou um montão de criança aqui em Realengo. Aquele cara não fez isso da noite para o dia, aquele cara não acordou e pum, vou pegar um revólver aqui, vou entrar naquela escola e vou matar um montão de gente. Aquele cara maquinou, aquele cara pensou dias, ele deixou que os seus pensamentos malignos conduzissem as suas atitudes. Isso pode ser algo bom como pode ser algo ruim. Para um cristão isso pode arruinar a vida de um cristão. Se a gente deixa os nossos pensamentos ruins nos conduzir. E qual é a maneira de eu deixar? Eu não preciso pensar em coisas ruins, irmãos. Elas já estão dentro de mim. É difícil a gente pensar coisas boas. É difícil a gente pensar sobre essas verdades que Paulo coloca diante de nós. Agora, para pensar sobre aquilo que é ruim, a gente não precisa. Ninguém ensina, por exemplo, uma criança a fazer coisas erradas, irmãos. A gente ensina a criança a fazer coisas certas. Ela já nasce aprendendo fazendo coisas erradas. Por conta da natureza caída, natureza adâmica. O que nós fazemos como pais é ensinar ela a fazer o certo, porque o errado elas já aprenderam. Então o que Paulo está querendo nos ensinar aqui é fazer o certo, porque o errado a gente já sabe fazer. Paulo está ensinando a gente a pensar certo, e ao pensar certo, agir de maneira correta. Não há possibilidade de eu pensar de maneira errada e agir de maneira certa. Não há uma incompatibilidade aqui. Eu preciso pensar de maneira correta para mim poder agir de maneira correta, e é o que Paulo faz, e Paulo coloca a si mesmo como exemplo, e diz, olha, o que também aprendeste de mim, e o que recebeste de mim, e ouviste e viste, isto praticai. Paulo não é um hipócrita. Paulo está olhando, olha, o que vocês estão vendo de mim, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou fazendo.
O que vocês estão vendo de mim como exemplo, isto praticai. Agora vai uma pergunta para nós, principalmente para nós que somos ministros do Evangelho. Será que as pessoas podem olhar para nós? Será que a gente pode dizer isso para as pessoas? Olha para mim, que aprendeste de mim, e o que recebeste, ouviste, viste de mim, isto praticai. O que será que essas pessoas vão praticar se você diz isso para elas? O que será que essas pessoas vão pensar? Olha para a sua vida agora e seja sincero com você mesmo. O que será que se você dissesse isso para alguém, qual será a atitude das pessoas? Após você falar assim, olha, faz o que eu estou fazendo, faz o que eu estou ensinando, o que eu estou pensando. O que será que essas pessoas vão fazer? Essas pessoas terão atitudes corretas ou terão atitudes erradas e equivocadas? E Paulo está dizendo, olha para mim. Eu me coloco aqui como exemplo de vocês. Os nossos pensamentos, de fato, irmãos, irão guiar as nossas atitudes. Portanto, pense continuamente sobre as virtudes que louvarão o Senhor. O que vai louvar a Deus? Isso nós devemos pensar. O que louva a Deus? Qualquer coisa, irmão, que você for fazer, antes de você fazer, você pensa. Toda a nossa atitude é uma atitude pensável. A gente pensa, alguns pensam mais, outros pensam menos. Alguns são impulsivos como eu, sou impulsivo. Pensei e logo fiz. Outros não. Outros são mais demorados. Pensam, repensam e depois tomam atitudes. Então, se as nossas atitudes, elas devem ser tomadas após os nossos pensamentos, que possamos tomar essas atitudes baseadas na glória de Deus. Pensar nessas virtudes é tomar atitudes que Deus possa ser glorificado. É olhar a Bíblia como um todo, é olhar todos os pormenores, o que é isso que eu vou fazer, isso vai glorificar a Deus. Essa minha atitude, essa minha decisão, isso vai glorificar a Deus ou isso não? Isso vai trazer juízo de Deus sobre a sua vida. Essa atitude que você tem de maquinar, de fazer aquilo que é errado, isso vai glorificar a Deus? Não! E tendo em vista que nós estamos diante de um Deus que é santo, que Deus nos julgará sobre os nossos pensamentos. Algumas pessoas, elas são falsas. Isso não pode haver no meio cristão, irmãos. Fala bem com a pessoa, mas nos pensamentos está falando mal da pessoa. Isso é reprovável diante de Deus, Deus te julgará. Jesus disse, Jesus interpretando a lei, Jesus vai dizer, para você ser considerado aqui um assassino, você não precisa tirar a vida de ninguém. Basta tão somente você pensar no seu coração e xingar o seu irmão. Já cometeste um assassinato. Jesus disse isso. Então, para mim, ser considerado como um assassino, um homicida diante de Deus, eu não preciso matar, tirar a vida de ninguém. Eu simplesmente penso no meu coração. E o pensar não é pensar e nem desejar que a pessoa morra. Jesus foi radical. Jesus disse, se tão somente a gente xingar aquela pessoa por dentro, a gente já cometeu isso. Olha a responsabilidade que está diante de nós. Olha como os nossos pensamentos, e Deus nos julgará. Nós teremos que prestar conta diante de Deus, diante de todos os nossos pensamentos. E aqui Paulo conclui dizendo sobre a necessidade de praticarmos o que aprendemos, o que vocês têm aprendido, aonde vocês têm sido lecionados, qual tem sido o tipo de ensino que vocês têm recebido. E Paulo está dizendo, vocês devem praticar aquilo que vocês estão aprendendo, e desse púlpito tem saído boa aprendizagem, irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Eric, que tem pregado Bíblia nesse púlpito, tem permitido que a Bíblia seja falada nesta igreja. Então, se vocês estão aprendendo, então praticai aquilo que está sendo ensinado nesse púlpito. Não é sábio acumular conhecimento e não termos prática. Não adianta de domingo após domingo o evangelho sendo pregado, a Bíblia sendo exposta para vocês e simplesmente a gente não colocar isso em prática. A gente está aprendendo isso, mas as nossas atitudes estão sendo atitudes erradas, porque nós não estamos absorvendo. Paulo está dizendo, tudo que vocês ouvistes. E é possível a gente ouvir e não dar ouvidos. A gente ouve todos os conselhos de Deus, mas a gente não dá ouvido porque a gente não pratica. A gente ouve, mas não dá ouvidos. Nós estamos ouvindo muito, mas não estamos dando ouvidos. E Paulo está chamando a responsabilidade para a gente ouvir e dar ouvidos. Paulo conclui suas exortações dizendo que aqueles que praticam tais coisas, o Deus de paz será com ele. No versículo 7, Paulo diz que a paz de Deus excede todo entendimento. E aqui Paulo diz que o Deus que nos concede essa paz estará conosco.
O Deus da paz é melhor do que a paz, irmãos. Percebe no avanço do apóstolo Paulo? No versículo 7, Paulo está dizendo que a paz de Deus excede todo entendimento. Em detrimento à ansiedade do nosso coração, Paulo está dizendo, olha, a cura é a oração, não andais ansiosos por coisa alguma, mas orai em súplica, porque Deus concederá paz a vocês. A paz de Deus excede todo entendimento. Só que aqui Paulo está dizendo que ao cumprirmos todas essas advertências, isso só é possível por meio do Evangelho, a gente tem ensinado isso. O Evangelho não ensina que nós devemos fazer coisas para ser salva. O Evangelho ensina que Cristo fez para que nós pudéssemos ser salvos, mas que a consequência daquilo que Cristo fez por nós é a prática da nossa vida. É somente por meio do Evangelho que eu posso praticar essas coisas, e nós não praticamos essas coisas para poder ser salvo, nós praticamos essas coisas porque nós fomos salvos. Nós não fomos salvos pelas obras, mas pelas boas obras, como Paulo vai dizer em Efésios. E Paulo está dizendo aqui que a paz, que o Deus da paz é melhor do que a própria paz. Muitas pessoas estão querendo paz com Deus, mas elas não querem o Deus da paz. E se você não quer o Deus da paz, você não terá a paz com Deus. Porque somente Cristo é aquele que apaziguou a ira de Deus. Agora a paz entre Deus e os homens. A paz entre Deus e os homens. Cristo apaziguou toda a ira. A paz agora com Deus, de modo que a gente pode bater no peito e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não se coloca mais como inimigo da igreja. Deus não se coloca como inimigo daqueles por quem Cristo morreu. Mas Deus se coloca alguém que está em favor. Agora, vamos pensar o contrário desse versículo. Se Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós, em Romanos capítulo 8? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Porque querer a paz com Deus e não querer ter Deus, é você ter um Deus contra você. Então precisamos ter não somente a paz com Deus, mas o Deus. E Paulo avança, há um progresso no pensamento de Paulo. No versículo 7 ele está dizendo, olha, Deus concederá paz. Mas aqui no versículo 9, Paulo está dizendo, olha, o próprio Deus da paz acompanhará vocês. O próprio Deus, que é o Deus da paz, estará convosco quando os nossos pensamentos são guiados pelo Evangelho, guiados pelas Escrituras Sagradas. Esse Deus que nos concede paz, que por meio de Cristo reconciliou a igreja consigo mesmo, é o mesmo Deus que está conosco. É estar diante de Deus. E se Deus está conosco, a gente sempre pensar, irmãos, Deus conhece os nossos pensamentos. Nós não estamos sós. Deus conhece. E que o Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa nos ajudar a pensar sobre essas grandezas do Evangelho, a refletir, a não maquinar coisas ruins, que a gente não venha acreditar nas mentiras do mundo, mas que possamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é santo. Curvai as vossas cabeças. Pai, nós glorificamos a Ti, rendemos graça pela Tua palavra, pela verdade do Evangelho que nos confronta, que nos coloca de joelho aos pés da cruz. Quantas mentiras o Satanás tem colocado em nossas mentes, seus dardos inflamados, mentiras que tentam destruir o nosso casamento, mentiras que tentam destruir os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, mentira que tentam destruir a nossa própria vida, fazendo a gente desistir da vida e da existência humana. Tudo isso são mentiras que a nossa mente é bombardeada, mas te pedimos que o Teu Espírito possa levar cativo a Cristo a nossa mente, a mente da Tua igreja, e que diante das mentiras que são lançadas nos nossos pensamentos, que a Tua verdade seja como luz, e diante das trevas que essas mentiras tentam nos colocar, que a Tua verdade seja para nós luz, e que possamos olhar para Ti e obedecer de Pai a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, na meditação diária, meditar nas Tuas promessas, nas Tuas promessas que nos conduzirão até a Ti, até a Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar dos pensamentos homicidas, adúlteros, pensamentos malignos, pensamento contra o nosso próximo, e que possamos pensar aquilo que é bom, agradável e aceitável a Ti. É o que nós pedimos, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.
Amém, amados. Que em mais um domingo esse evangelho possa ter te ofendido. Porque quando ele te ofende, o Senhor tem cuidado daqueles que são seus. Que venhamos aprender com ele e colocar em prática em nossas vidas. Louvamos ao Senhor, agradecemos a ele pela oportunidade que ele nos concedeu de estarmos aqui no domingo e juntos nos reunirmos como corpo dele. Estaremos novamente no próximo domingo, pela manhã, dando continuidade ao nosso estudo da carta a Efésios, e à noite o culto a partir das 18 horas. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Vamos nos colocar de pé. Jaime está aí conosco, é sempre muito bom estar com Jaime. Nós temos esse casal aqui, que eu não conheço. Qual o nome dos irmãos? Meus amigos, esse é o marceneiro. Pô, é o cara, mano. Pô, show de bola. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer recebê-los. Tá bom, meu amado? Pô, ficou muito legal, ficou muito bonito o trabalho lá. Ficou show de bola. Jaime, mais uma vez, sempre bom, meu amigo, te ver aqui conosco. É sempre muito bom. Reinaldo está aí conosco hoje também, não é isso? Nós estivemos lá no Cabo Sul, lá onde o Reinaldo está ajudando lá o irmão, né? Aqui pertinho, Cabo Sul, rapidinho, tá lá. Maravilha. Não é isso, Reinaldo? Aí eu fui pro lugar. Vai me apanhar e vai trazer. Para ficar legal, no caminho para lá, o GPS, o telefone descarregou. Misericórdia. Eu falei, agora, o que eu faço? Como é que eu chego em Cabo Sul, meu irmão? Gente, mas o pai me levou lá. O pai me guiou, graças a Deus cheguei. Na volta desliguei o GPS, vou voltar sozinho. Mas com medo, só o pai sabe como é que eu vim. Mas cheguei lá em Cabo Sul. Então o Reinaldo hoje está aqui conosco, é bom. Os amados ali, sintam-se sempre bem, tá? Que Deus possa ter falado ao coração dos amados profundamente, tá bom? Nós vamos orar para término, agradecendo a Deus por tudo e pedindo ao Senhor que nos dê uma semana abençoada e guardada. Amém? Deus Pai, louvamos a Ti, porque sabemos da Tua graça e do Teu favor derramado a cada um de nós e através do sacrifício do Teu Filho. Que tudo, Senhor, que ouvimos, ajuda-nos, Pai amado, como Teus filhos, a vivermos para exaltarmos, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Senhor, Tu conheces as nossas imperfeições, mas não permita, Senhor, que haja acomodação em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, buscar aquilo que realmente Tu espera de cada um de nós. Que tudo o que façamos glorifique e exalte o Teu santo e poderoso nome. Senhor, esteja conosco de retorno aos nossos lares. Venhamos encontrar os nossos entes queridos, os nossos entes protegidos e guardados, debaixo do Teu amor e do Teu zelo. Pai amado, nos dê uma semana cuidada por Ti. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, dessa grande peste que nos assola. Esteja guardando a cada um de nós, Pai amado. Realmente guarda-nos. E nos dê sempre prazer de estarmos na Tua casa como Teu Filho, para juntos exaltarmos, glorificarmos o Teu nome e compartilharmos os dons, Senhor, que Tu tens nos dado, para edificação do corpo que é a Tua igreja. E que tudo o que façamos glorifique em honras e glórias a Ti. Assim eu rogo, junto com a Tua igreja, em nome do Teu Filho Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Vamos receber as bênçãos do Senhor, amado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus, esteja não somente hoje, mas para todo sempre com todos os eleitos do Senhor. E todos os eleitos do Senhor digam amém e amém. Vamos recitar o mote? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60, versículo 1.